eu acho, assino o que o Eugênio disse, assino embaixo, o campeonato tem muito jogo pela frente. O Palmeiras não era campeão antes dessa rodada. O Flamengo não havia perdido antes dessa rodada. A disputa do título, para mim, isso acho que é até redundante, meio óbvio, está entre essas equipes. Eu não sei o impacto que a Copa vai ter na vida dessas equipes na hora de modificações de escalações que vão acontecer lá na frente. Quando o calendário ficar ainda mais apertado, eu não sei como é que quem as equipes vão perder quando a gente fala de lesões. A gente tem uma janela de transferências onde o Flamengo pode ainda investir um dinheiro até 11 de setembro, né? Perder jogadores importantes não vai perder. Então, são muitos detalhes. Há uma disputa entre essas duas equipes. O Flamengo ficou mais perto agora. Agora ele só depende de si. Mas o fato de ele não depender de si antes dessa rodada não tirava o Flamengo da disputa. O Flamengo vai ser sempre uma ameaça para o Palmeiras. O Palmeiras vai ser sempre uma ameaça para o Flamengo. E vamos ver o que acontece de agora em diante. Eu concordo com o Eugênio. A atuação do Flamengo hoje foi, principalmente no primeiro tempo, de longe a melhor atuação pós-Copa do Mundo do Flamengo. A primeira boa atuação do Flamengo pós-Copa do Mundo, com alguns jogadores atuando bem. Pedro não jogou bem, mas Bruno entrou bem. E aí é o elenco. Porque quando você tem jogadores desse nível que não atuam bem, você coletivamente funciona, o seu jogo funciona, você coloca jogadores do banco que atuam bem e resolvem. Isso o Flamengo tem mais que o Palmeiras ainda, tá? Pode ser uma diferença, mas é cedo para dizer se vai ser ou não. Só a prática. Foi quando entraram Paquetá e Bruno Henrique que o Flamengo ampliou um jogo que começava até a ser ameaçado o resultado, não foi, Jean? É isso, tudo bem? Boa noite, Bruno, boa noite a todos. Acho que começava a ser ameaçado, mas era muito pouca a ameaça ainda, né? O Vitória teve ali talvez 10 minutinhos no meio do segundo tempo de tentar criar, tentar fazer alguma coisa. De resto, foi um banho do Flamengo. O primeiro tempo foi impressionante mesmo, né? E acho que, é claro que era até esperado, né? O Flamengo vinha sem jogar aí há 10, 11 dias. O Vitória vinha do jogo que vinha, né? Do jeito que foi contra o Atlético Paranaense. Então, assim, além do Flamengo ter tido a condição de treinar, de se preparar para o jogo, chegou com gás ali no máximo e ainda podendo usar esse banco maravilhoso, porque não é qualquer um que tira do banco de reservas Paquetá, Bruno Henrique, Plata, enfim. A gente sempre fala isso a respeito do Flamengo, mas acho que a grande notícia é a atuação do primeiro tempo, é o fato do Arrascaeta ter voltado jogando bem, né? Porque eu acho que, por mais que a gente fale, e a gente sempre fala muito do elenco do Flamengo, ter o Arrascaeta bem é outra coisa, é o cara que mais faz a diferença entre todos eles, para mim, acima do Pedro, inclusive, é o cara que... Tudo bem, a gente pode discutir que o Pedro seja um jogador mais único no elenco do Flamengo, enquanto o Arrascaeta hoje tem uma alternativa, como a gente viu, e acho que cada vez mais na cabeça do Léo Jardim é assim, do Paquetá. O Paquetá pode ser, na hora que o Arrascaeta não tiver, o Paquetá vai ser esse cara. Paquetá que também entrou bem, né, depois de um tempo afastado. Mas o fato do Arrascaeta ter jogado bastante bem o primeiro tempo, eu acho que é muito bom, porque é óbvio que o treinador do Flamengo estava olhando muito para esse jogo, né, ainda mais depois do empate do Palmeiras. Estava olhando muito para esse jogo para poder reduzir a diferença na liderança do Palmeiras, mas está também, e é inevitável, olhando muito para o jogo contra o Cruzeiro. E acho que também, sob esse aspecto, o que aconteceu no jogo de hoje, as voltas positivas do Arrascaeta e do Paquetá, ajudam o Flamengo a, eventualmente, fazer um bom jogo contra o Cruzeiro no meio de semana. Ô André, para você, o resultado, a atuação, ela é mais positiva no sentido do que acontece na tabela do Brasileiro ou para o rubro-negro pensar o que pode acontecer quarta-feira já contra o Cruzeiro? Eu acho que... Tudo bem, boa noite a todos, uma ótima semana desde já para todo mundo também e feliz final de Dia dos Pais aos pais. Eu acho que tudo é importante, né? Eu concordo com os companheiros, mas... o que mais me chamou a atenção na atuação do Flamengo hoje foram duas coisas. Primeiro, que o Flamengo ganhou um jogo com o roteiro que o seu torcedor gostaria que aparecesse em campo sempre que o Flamengo joga. Bastante força coletiva e brilho individual em momentos decisivos, eu diria, porque o Flamengo vencia por 1-0 e o Vitória começava a ameaçar quando individualmente alguns jogadores em campo fizeram diferença. Até ali... era um jogo em que a capacidade coletiva do Flamengo era responsável pelo 1-0 e pelo controle que o Flamengo tinha no Maracanã, com ótimo público, o torcedor já esperando, né, criar um bom ambiente para hoje no Campeonato Brasileiro. Libertadores é crucial, o Cruzeiro poupou jogadores na rodada, também conseguiu vencer, também vai chegar
estimulado por um bom momento. Esse é um confronto precoce em relação à capacidade dos dois times e a forma como eles se enxergam. O Cruzeiro entende que pode ser campeão da Libertadores e pode mesmo, por que não pode? Um deles, ao final da próxima fase, não estará na competição e, coincidentemente, qualquer um que seja eliminado não terá duas competições, né? Porque o Cruzeiro não pode sonhar com o Campeonato Brasileiro pelo começo ruim que teve. Matematicamente, a situação é quase não, a situação é inviável. E o Flamengo, claro, não tem mais a Copa do Brasil. Então, assim, só que o Flamengo não pode se descuidar do Brasileirão e não pode permitir que o Palmeiras se sinta confortável com a vantagem que tem, que já é uma vantagem importante, já é uma vantagem interessante. Eu estou de acordo que ela não decide, o campeonato ainda tem muita coisa para acontecer e, assim, essas duas forças, que são as principais aqui do futebol brasileiro, elas costumam aproveitar um momento de deslize do outro, né? Dependendo de quem está na frente.